Olá pessoal, estamos em mais um episódio do nosso Jornal Regional e hoje a gente vai falar sobre lidocaína venosa e anestesia. Eu sou a Natália Moretti. E eu sou Elaine Martins e hoje nós temos uma convidada super especial, uma mulher que é Ana Cristina Pinho. Ela tem TSA-SBA, foi presidente da SAERJ em 2013 e 2014, vice-diretora científica da SBA de 2019 e diretora-geral do INCA de 2016 a 2022. Hoje ela é pós-graduanda de PPGO do INCA e eu queria agradecer demais a presença da doutora aqui, né, no nosso Jornal Regional Podcast, falando sobre lidocaína venosa, né? Eu que agradeço, meninas, esse convite, a oportunidade de falar sobre um fármaco que, na minha visão e na minha experiência, que é fruto, né, de bastante estudo, de anos de dedicação, realmente assim, é um fármaco que revoluciona, que muda paradigmas na anestesia e que, infelizmente, ainda é muito subvalorizada em todo o seu potencial, né? Os anestésicos locais, de um modo geral. São fármacos de grande, imenso valor, infelizmente subestimados ainda na prática da anestesia. E foi muito importante ter você aqui, Ana, porque eu conheço você desde que eu era residente, né? E você foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre lidocaína venosa. Então, eu acho que numa época, quando eu era residente, que ninguém falava sobre lidocaína venosa, ou anestesia opioid-free, ou opioid sparing, você já falava sobre isso. Conta pra gente como é que foi esse início, da onde veio essa... Onde você foi buscar esse conhecimento, né, para trazer ele para a gente logo há muitos anos atrás, né? O pioneirismo tem... A gente paga alguns preços, né, pelo pioneirismo. Então, sim. Nesse histórico aí da lidocaína, assim, muita gente realmente viu como uma coisa muito esquisita e as primeiras reações, assim, são muito... As pessoas tendem a ser muito refratárias nesse sentido de aceitar um fármaco que sempre teve, historicamente, um uso, quer dizer, que se consagrou, na verdade, na prática clínica, com um uso muito específico, num nicho ali da cardiologia, para tratamento de arritmia, numa dose muito bem estabelecida, e na anestesia, muito mais relacionada a efeitos adversos, no caso de complicações, nos bloqueios, né? Então, vencer esses obstáculos, quer dizer, de conceitos já bem pré-estabelecidos na cabeça dos anestesiologistas é difícil. Mas é interessante porque isso começou... Eu fui residente do Instituto Nacional de Câncer, quer dizer, a minha casa, que eu comecei lá em 1993 como residente, e eu tive a sorte de ser residente de duas pessoas assim, com grande experiência e grande conhecimento teórico, que foram Paulo Lavinas, que era o chefe de serviço e o chefe da residência, e o Dr. Eduardo Lamy, grandes amigos e que, inclusive, na minha observação assim, da prática, da atuação dos staffs, né, de membros do staff do serviço, eu logo identifiquei que eles eram assim, diferenciados e agregavam um tipo de conhecimento muito diferente, assim, muito avançado para a prática usual. Então, eu vi assim, era aquele feijão com arroz, boa parte fazendo aquele básico, tradicional, anestesia inalatória, baseada em opioide. Assim, e eu estudava a fisiologia do perioperatório e via que realmente, assim, aquela estratégia convencional, que é a prática, basicamente, quem ditou essa regra, né, foram os americanos, desde os anos 1960, quando, né, Paul Janssen sintetizou o fentanil a partir da meperidina, e que aí mudou porque era basicamente anestesia inalatória, e o fentanil realmente diminuiu o consumo de anestésicos inalatórios, então agregou benefícios à anestesia da época. E fato é que a anestesia ela ficou assim, durante décadas com essa base, né? E lá no INCA, já em 1993, quando eu entrei como residente, eu via que Paulo Lavinas e Eduardo Lamy tinham uma visão muito mais ampla dessa fisiologia e buscavam, obviamente, estratégias que contemplassem essa fisiologia na sua integridade, digamos assim. Porque aquela tradicional não contemplava.
Mas era assim que se fazia, e na anestesia vale muito aquela máxima, assim, ainda mais numa época em que o conhecimento avançava de maneira mais lenta, né? Hoje a coisa é muito mais rápida, o acesso à informação é muito mais rápido. É ali, de pronto, é estalar um dedo, agora então com inteligência artificial, caramba, não sei nem o que vai acontecer, né? Mas o fato é que na época era tudo muito lento. E, assim, e ver pessoas fazendo aquilo que fazia sentido do ponto de vista biológico, do que eu estudava, né, na fisiologia do perioperatório, eu logo vi que eles eram diferenciados. E uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção é que eles isso eu estou falando, eles fazem isso desde os anos 1980. Eles perceberam a questão dos efeitos adversos dos opioides e que um objetivo em anestesia seria diminuir as doses de opioides, por conta da pleiade, né? É um verdadeiro cardápio de efeitos adversos que comprometem a recuperação pós-operatória. Exato. E é uma coisa que a gente sempre fala no Jornal Regional, principalmente na dor pós-operatória, porque antigamente, quando eu fiz residência, quando você também, a gente era um médico do intraoperatório. Exato. A gente não ia nem para o pré, nem para o pós. Hoje, você, por exemplo, tem médicos anestesistas que fazem, por exemplo, lá no Canadá, que eles são super setorizados, né? Você tem médicos que fazem o pré-operatório, né? Que fazem a recuperação cardíaca, nutrição. Tem anestesistas que fazem a pré-habilitação, né? Os anestesistas são especializados em fazer a pré-habilitação, aí você tem o anestesista do intra e o anestesista do pós. Né? Então, isso é muito interessante porque tanto você pensar em fazer uma anestesia que poupa opioide, uma anestesia regional, um bloqueio simpático, que é uma coisa que eu amo em geral, né? Seja ele com injeção no simpático ou venosa, funciona muito bem para dor aguda. A gente sai do intraoperatório, né? E amplia muito a atuação do médico anestesista. Com certeza. E esse é um ponto-chave. E, aliás, aí você mencionou o ponto, ou seja, o ponto-chave é a fisiologia desse período e que justamente por essa visão mais estreita do que era realmente a atuação do anestesista, que se resumia basicamente o intraoperatório, ou seja, o anestesista ele não via o desfecho pós-operatório como parte da sua responsabilidade. Ou, no máximo, era aquele desfecho de curtíssimo prazo. Complicação anestésica, quando eu fui residente, por definição, eram aqueles eventos adversos que ocorriam em função do ato anestésico por um período de até 24 horas. Meu Deus, hoje a gente fala em desfecho de meses, até anos, relacionado ao que se faz ou ao que se deixa de fazer no intraoperatório. Exato. Tem um trabalho muito interessante, eu até te mandei ele, eu acho. É de um médico canadense, Dr. James Kahn. O James Kahn, ele como eu disse, eles são setorizados, ele faz a medicina perioperatória, então ele faz o pós. E aí ele acompanhou pacientes de cirurgia de mama com lidocaína venosa, acompanhou essas pacientes durante 6 meses, foi um trabalho de mais de 1.600 pacientes. E as pacientes que receberam lidocaína venosa no intraoperatório desenvolveram menos dor crônica em 50% do que as pacientes que não receberam. Então, é isso que você falou, o desfecho do que a gente faz no intraoperatório, ele não necessariamente é nas próximas 24 horas, ele pode perdurar durante 6 meses ou mais. E nosso impacto, essa visão de impacto, né, a longo prazo, é uma coisa, eu acredito que seja mais danosa para a prática médica, que sempre foi assim. Exato. Então, a inovação, ela geralmente, através de grandes mestres que nos estimulam a pensar que, às vezes, ela precisa não ser tão assim, né? Como você citou, os seus mestres que te inspiraram a tentar modificar esse período perioperatório no sentido de um hospital de câncer. E nesse ínterim, né, de anestesia e de medicamentos, por que a lidocaína chamou a atenção de vocês? Foram trabalhos ou a sua prática foi mudando com a lidocaína durante o período que você utilizou? Você viu mudanças? Hoje em dia você utiliza diferente? Na verdade, o uso de anestésico local, intravenoso, quer dizer, é bem antigo. A procaína, né, foi muito utilizada, mas tinha alguns ela tinha alguns efeitos, né, adversos que acabavam desestimulando o uso, né, inclusive reações, né, alérgicas. E a entrada do opioide no circuito, o opioide sintético, o fentanil em especial, acabou
fazendo com que o anestésico local ele fosse sendo deixado de lado na administração por via sistêmica, ficando mais localizado ali na anestesia regional, né? Peridural, raquianestesia e depois, né, os bloqueios de nervos periféricos. Mas o curioso é que se a gente sentar e focar na farmacologia e na farmacodinâmica dos anestésicos locais, em especial da lidocaína, que é o modelo que eu uso porque é a que se presta, né, em suas propriedades para uso, né, sistêmico, assim, é uma coisa que nunca foi explorada, né? Eu não entendo um centro de formação de especialistas não focar, né, na parte teórica e, consequentemente, na aplicação prática das propriedades da lidocaína, que são inúmeras. Então, a lidocaína ela foi utilizada, ela foi sintetizada nos anos 1930, né? E começou a ser usada em substituição à procaína no uso sistêmico, mas foi sendo esquecida. Mas o fato é que, por características, né, farmacológicas, ela tem, por exemplo, um início de ação extremamente rápido, de 3 a 5 minutos, uma meia-vida de eliminação ali que vai até 120 minutos, fica entre 30 e 120 minutos, 90 e 120 minutos. Ou seja, é um fármaco de alta taxa de ligação proteica, metabolizada no fígado e que já foi, assim, demonstrado o uso em altas doses, inclusive intravenosas, com segurança, inclusive acidentalmente, né? E as suas propriedades incluem praticamente tudo. Eu classifico a lidocaína como um fármaco pleiotrópico, assim como a dexmedetomidina, assim como as estatinas, ou seja, fármacos que, à medida em que vai se conhecendo mais sobre a sua farmacologia e farmacodinâmica, vão se identificando novos e novos efeitos, ações em mecanismos, em pontos estratégicos do que efetivamente interessa, do que a gente trata em perioperatório, que é o trauma cirúrgico. E o controle dessa resposta, que é o cerne da morbimortalidade perioperatória. Sim. Né? A dor pós-operatória, ela é um aumento... assim, o que é muito interessante é porque quando você, às vezes, tenta tratar a dor pós-operatória, eu que faço dor, muitas vezes eu proponho tratamento, às vezes até vou fazer infusão de lidocaína no pós-operatório ou opioide. A gente tem muita resistência, tanto da terapia intensiva, quanto do cirurgião, quanto da clínica, porque eles acham que tratar a dor vai, na verdade, deixar o paciente mais acamado, quando, na verdade, é o contrário. Claro. Né? Claro. E a gente, é claro que naquele momentaneamente, durante a infusão da medicação ou a infusão do tratamento, porque a lidocaína venosa ela serve inclusive para o tratamento de dor aguda pós-operatória. Quando você tem que resgatar o paciente ou não tem nenhum bloqueio para fazer, né, ou não pode, por algum motivo, você resgata esse paciente fazendo uma infusão, que é o que a gente chama na dor de BSV, né, que é o bloqueio simpático por via venosa. Então a gente tem essa resistência. Você fala assim, mas poxa, mas o paciente também não está se mexendo, ele também não está recuperando com dor. Então, assim, é melhor que ele fique um tempo tomando a medicação e depois ele melhore. E como que você viu o desfecho, assim, lá no Instituto Nacional do Câncer? Como é que foi o desfecho e como é que foi... Eu vou usar essa palavra porque eu não consigo ver o teu convencimento, porque fazer parte de um serviço e mudar a rotina de um serviço é uma coisa extremamente desafiadora. Inovação, né? A inovação, ela começa com uma brincadeira, que aí depois, quando você viu, você já mudou né? Começa como uma coisa, assim, esdrúxula. Meio esquisito. Vamos ver. Mas, assim, eu acho interessante. Então, antes de falar do desfecho, eu vou dizer como começou. O primeiro caso em que a gente fez, porque não é só a questão da lidocaína venosa, tá? Eu vou tratar aqui de uma questão que, assim, muitos consideram tudo que é off-label é tabu. Mas fato é que muitos fármacos têm o seu início na prática clínica em uma condição off-label e depois de um tempo
viram label. Sem né? dúvidas. A gente até discutiu num outro podcast sobre a dexametasona perineural, que ela continua sendo off-label, mas a gente sabe o quanto que precisa, o valor que tem. Exato. A dexmedetomidina foi assim, começou na bula. Eu dizia para o pessoal da época, tanto da Abbott quando começou, como da Hospira, de que a pior antipropaganda, a melhor antipropaganda da dexmedetomidina era a própria bula. Sim. Primeiro pela indicação, que era para sedação em UTI por até 24 horas, ponto. Ou seja, um uso em anestesia sempre começou off-label. Depois é que começou para situações muito específicas. Ou seja, um tremendo desperdício. E assim eu classifico também a lidocaína. Até porque, como eu disse no início, a lidocaína ela sempre esteve muito atrelada à toxicidade dos anestésicos locais. Então, é curioso porque a primeira vez nós começamos a ver alguns estudos de lidocaína venosa, isso lá no início dos anos 2000, com o advento dos alfa-2 agonistas, a gente começou a usar a tensina no pré-operatório como medicação pré-anestésica, o alfa-2 agonista, né? Depois padronizamos a Dex. E aí houve um caso interessante, era uma cistectomia radical num paciente assim, na faixa dos seus 60 anos, com um histórico, normalmente, cistectomia radical, ou seja, a gente está falando de uma laparotomia chifopubiana, manipulação ali né, cirurgia extensa, portanto, de grande trauma. E esse paciente, ele tinha... A nossa técnica de escolha é anestesia geral combinada com anestesia peridural. E quando eu digo anestesia peridural, anestesia peridural. Não estou falando de analgesia peridural, aquela coisa de bupivacaína 0,25%, 5 ml, né? Que tem isso. Então, nessas situações, quando a gente decidia fazer uma anestesia combinada, a anestesia, como a cirurgia torácica, a anestesia é peridural. A anestesia geral, ela entra como complemento à peridural para manter em consciência, né? E o tubo posicionado na traqueia. Vou só fazer um parênteses, porque assim, quando a gente fala de cirurgia abdominal, isso parece ser uma coisa, um tabu, né? Mas anestesia peridural, mas quando a gente vai para a periferia, por exemplo, cirurgia de ombro, a gente faz anestesia de plexo. Você faz anestesia geral para o paciente tolerar posicionamento, cirurgia, etc. Exatamente o que você está falando. Exatamente o que você está falando. Só para transpor, porque quando às vezes a gente fala anestesia peridural, meu Deus, não. A gente já faz isso já é uma técnica conhecida. E um outro parênteses interessante que você falou da lidocaína ser atrelada à intoxicação, no nosso primeiro podcast, a gente fala sobre isso. Por que ela era atrelada à intoxicação? A gente tinha anestesia regional, onde a gente injetava 60 ml numa injeção única, 50, 40 para fazer anestesia regional, e não se sabia onde se estava injetando. Então, um dos trabalhos que a gente discutiu no primeiro podcast foi exatamente isso. A primeira coisa que o ultrassom resolveu, no caso da lidocaína, né? Em 60% foi a diminuição de toxicidade. No lugar certo. Exato, de intoxicação. Por isso. Então, assim, ela vem atrelada também à intoxicação por um mau uso da técnica. Sim. Mau uso que eu digo assim, era o que a gente tinha na época, né? Sim, claro. Não é um... Tem assim, que contextualizar. Sim, lógico. O que a gente tinha na época era isso. Mas não é a lidocaína em si, eram as grandes quantidades devido à falta de tecnologia que a gente tinha na época. Exato. E então, esse paciente... ele tinha, então, a estratégia era essa, geral com peridural. Peridural de verdade. Era um paciente assim, de mais de 80 quilos, né, uma altura ok. Então, nós programaríamos para ele, na peridural, fazer, por exemplo, 20 ml de lidocaína a 2%, ou seja, pleno. Nós fazemos a peridural, as doses iniciais, com lidocaína, inclusive as doses de manutenção no intraoperatório com lidocaína, primeiro para garantir um efeito mais rápido, porque isso também é uma outra coisa curiosa, né? Tem alguns conceitos que ficam meio confusos e as pessoas nem percebem que a prática vai na contramão do que a teoria diz, do que a fisiologia mostra. Apesar disso, insiste-se, né, numa prática equivocada. Exemplo, quando eu fui residente, tirando Paulo Lavinas, né, e Lamy, que, assim, eu via, então, aquela coerência entre o conhecimento teórico e o uso prático em benefício do paciente daquele conhecimento, que às vezes eu não via em alguns outros profissionais. Então, quer ver um exemplo? Você falou de dor. Eu digo sempre, o controle da dor pós-operatória, ele se inicia antes do trauma cirúrgico se instalar.
Então, é o conceito da analgesia preventiva. Porque, assim, a gente tem que controlar a resposta ao trauma. A partir dali é que se inicia realmente o controle da dor pós-operatória. Porque senão depois vira analgesia persecutória. Sim. Ou seja, e a gente vai estar sempre em desvantagem em relação à resposta ao trauma. Porque todos aqueles mediadores, aquela pleiade de mediadores dessa resposta, já foram liberados, já estão circulando, né, já estão mais do que atuando no organismo, e a gente então vai ficar correndo atrás, e a gente vai perder. Vai perder. Sempre. Então, a coisa começa antes. Então, um conceito equivocado, por exemplo, era o seguinte: não injeta na peridural antes da incisão cirúrgica, porque senão vai fazer hipotensão. Como assim? Então, por exemplo, no R1, né, aquilo já não fazia sentido para mim. Porque falando, cara, mas a peridural não é exatamente para isso? A anestesia não é exatamente para isso? Para o paciente não perceber que está sendo agredido, né? Esse conceito ele é muito, muito complicado, porque eu já, durante a minha residência, eu já ouvi assim, não, vamos fazer analgesia depois para o paciente acordar. Mas vai acordar com dor? Porque isso assim, mas isso é um desafio mesmo. Eu recentemente assisti a tese de defesa de uma amiga minha, de mestrado. E aí as pessoas que estavam na tese eram pessoas que não eram da assistência. E assim, a minha percepção na fala deles é que existe uma desconexão entre a prática e a teoria. E a fisiologia que você estava discutindo, né? Do quanto que fazer uma dose no início e você usar a lidocaína. Você disse que muitas vezes usam anestésicos locais de longa duração nesse período também. Eu quero justamente... Eu quero um início de efeito rápido para garantir que no momento da incisão... aquele bloqueio já esteja instalado e atuando ali, protegendo, né? Que é para isso que a gente está ali, afinal das contas. Sim. E a desconexão que eu falo é que, assim, muitas vezes o que ele coloca na teoria é inaplicável. Aí você fala, não, olha só, vamos então trazer para o aplicável. Aí você traz para o aplicável e a pessoa que está na teoria fala, não, mas isso a gente não... Aí os resultados vão ter viés. Eu falei, sempre vai ter. Sempre vai ter. E, Ana, você está fazendo sua tese de doutorado agora com lidocaína, não é mas isso? Olha só, mas eu não terminei. Ainda a questão, deixa eu só contar, porque... é verdade. Eu estou aqui curiosíssima. É verdade, eu tentei voltar um pouquinho. Volta, a gente se perdeu, vai. É porque é interessante, e por isso eu falei da questão off-label, e que, para mim, é um dos grandes... É uma das grandes respostas para aquele sentimento de que, caramba, anestesia sem opioide, opioid free, anestesia livre de opioide, eu odeio esse termo. Essa tradução literal de free para livre, eu acho de lascar, detesto isso. Eu falei na Nashville Rio semana passada, o meu tema era anestesia livre de opioides. Eu falei, gente, olha só, livre de opioides para opioid free, a tradução, não é anestesia sem opioide. Em português é sem opioides. Sim. Assim, um paciente sem dor no pós-operatório. Não é um paciente livre de dor no pós-operatório. A gente não fala assim. Mas em inglês é pain-free, né? Okay. Mas então, esse paciente, nós usamos... Pensa, bom, ele tinha uma limitação à pele, que lá no serviço e na nossa prática, assim, não é uma contraindicação absoluta. É uma contraindicação relativa, mas, inclusive, o paciente referia dor. Ele tinha uma coluna que a gente chama poliesculhambose de coluna. Vocês sabem muito bem o que é isso, né? Então, ele tinha dor e ele tinha a coluna já toda instrumentalizada, toda operada, placa, pino, parafuso, para tudo quanto é lá. Obviamente, a própria dispersão do anestésico local... é diferente. Fica comprometida, a gente não sabe. Então, é um bloqueio que fica errático. E ele, no momento do consentimento, na conversa, na avaliação pré-anestésica, ele queixava de muita dor. Aí, aquela coisa, se acontecer alguma coisa, né, aquela postura assim, mais defensiva. Então, por prática, lá no serviço, quando são essas colunas já, né, manipuladas, nós não optamos por não fazer o bloqueio, né? E aí, nesse caso, aí veio a pergunta-chave. O que pode ser tão bom quanto uma peridural para uma cirurgia de grande trauma como essa? Bom, o que a gente iria fazer na peridural? 20 ml de lida 2%? Então, vamos fazer venosa. E fizemos. E começamos e fracionamos. Metade da dose dos 400 miligramas no soro
assim, no sorinho inicial, e 200 miligramas intravenoso. O paciente tinha por volta de 80 quilos. Não, na indução. Ou seja, e aquele sorinho, ele ia, ou seja, seria uma administração ali num período de 15 minutos. A dose que A dose, ou seja, que dava mais ou menos uns 5 miligramas por quilo. Sim. E o fato é que, associada a alfa-2 agonista, dexmedetomidina, sulfato de magnésio, que nós já usávamos como adjuvantes, ou seja, já praticávamos a multimodal. Sim. Porque na nossa visão, a resposta para essa pergunta, o que pode ser tão bom quanto uma peridural, jamais seria uma boa dose de opioide. Muito pelo contrário, porque os efeitos são opostos. Sim. Inclusive em termos de efeitos adversos. Então, nós fizemos... O fato é que, na hora da incisão, parecia que estava com uma peridural, realmente. Frequência cardíaca baixinha. Ou seja, pelos parâmetros, claro, nos faltam monitores confiáveis que avaliam a nocicepção, né? Mas o fato é que, dentro dos parâmetros que a gente tem, né, para usar como referência de nocicepção, nada tinha acontecido. Confirmado com pós. E aí, além disso, depois nós, como a cirurgia é longa, se a gente está falando aí de cirurgia de 6 horas, né, nós fizemos, vamos manter a infusão padrão venosa? Vamos fazer ele 2 miligramas quilo-hora, ou seja, no final da cirurgia, o paciente tinha tomado, sei lá, uns 7, 8 miligramas por quilo. E acordou sem dor. Além disso, a gente mandou associar a infiltração da incisão, tanto pré-incisão quanto pós, no final, no fechamento, né, da incisão cirúrgica, e o paciente teve um pós-operatório incrível. Mantivemos uma infusão de 1 miligrama, começamos com 1,5 miligrama quilo-hora na sala de RPA. Ele iria ficar conosco lá, não vai nem para o CTI, vamos mantê-lo aqui na RPA, porque o pessoal da UTI vai achar muito estranha, né, uma infusão de lidocaína, vai interromper a infusão e vai fazer morfina ou tramadol, o que fosse. Sim. Então, esse foi o nosso primeiro caso, que deu certo, aí fizemos o segundo, fizemos o terceiro, o quarto, e vimos que e aí nós batizamos essa estratégia de peridural venosa. Interessante. Que não deixa de ser. Sim. Então, nós fomos confirmando a nossa percepção, não só da segurança, porque uma coisa é injetar 5 miligramas por quilo, ou as doses que se fazia, por exemplo, num plexo braquial, né, administração, quer dizer, intravascular, imediato, ou injetar uma de nós aqui, sentados aqui falando aqui no podcast. Isso é uma situação. Agora, transpor essa situação, ou seja, então, essa é uma visão que muda até no conceito de níveis plasmáticos de toxicidade. Outra coisa, num paciente sob anestesia geral, com a associação de sulfato de magnésio e um anestésico geral. Ou seja, a gente não está falando da mesma situação. Sim. Né? Então, determinadas definições precisam ser contextualizadas. E fato é que, com esse perfil farmacocinético de meia-vida de eliminação de até 120 minutos, ou seja, e mais, a gente acaba conseguindo níveis do principal metabólito, que é a MEG-X, né? Monoetil glicina xilidida, que tem 80% da ação. Setembro. Tem 80% da ação da lidocaína, o fármaco precursor. E outra coisa interessante é que a MEG-X mantém os efeitos anti-inflamatórios da lidocaína, que são em doses, que se observa em doses muito abaixo das doses anestésicas, né, de bloqueio da condução nervosa, ou seja, são doses menores, ou seja, esse metabólito circulando no pós-operatório, né, por longos períodos, justifica, inclusive, a qualidade da analgesia, né? Sim. E o efeito anti-inflamatório, porque é uma estratégia básica que você tem que ser. Então, ou seja, essa é uma visão que muda até no conceito de níveis plasmáticos de toxicidade. Outra coisa, num paciente sob anestesia geral, com a associação de sulfato de magnésio agonista e um anestésico geral. Ou seja, a gente não está falando da mesma situação. Sim. Né? Então, determinadas definições precisam ser contextualizadas. E fato é que, com esse perfil farmacocinético de meia-vida de eliminação de até 120 minutos,
Ou seja, e mais, a gente acaba conseguindo níveis do principal metabólito, que é a MEG-X, né? Monoetil glicina xilidida, tem 80% da ação da lidocaína, o fármaco precursor. E outra coisa interessante é que a MEG-X mantém os efeitos anti-inflamatórios da lidocaína, que são em doses, que se observa em doses muito abaixo das doses anestésicas, né, de bloqueio da condução nervosa, ou seja, são doses menores, ou seja, esse metabólito circulando no pós-operatório, né, por longos períodos, justifica, inclusive, a qualidade da analgesia, né? Sim. E o efeito anti-inflamatório, porque é uma estratégia básica que você tem que ser. Então, esse é um grande tabu. E o outro grande tabu que você já mencionou, inclusive na questão do BSV, é justamente a simpatectomia, o controle do simpático, que também é outro tabu. Sim. Ou seja, a gente estuda que um dos componentes principais da resposta ao trauma é exatamente, dentro da resposta neuroendócrina, o componente neuro é justamente o simpático, Sim. que é pró-inflamatório, hiperalgésico, né? Ou seja, e aí, ok, tem que controlar o simpático. Legal, mas ninguém quer controlar o simpático sem diminuir os níveis tensionais e sem controle da frequência cardíaca. A gente controla o simpático, na verdade, tanto que, por exemplo, quando a gente faz na dor, né, um bloqueio simpático, no caso esplâncnico, a gente sabe que o paciente vai fazer hipotensão, vai bradicardizar, é esperado isso. É a fisiologia. O simpático lombar, é esperado que isso vai acontecer e a gente tem que trabalhar, porque aquilo é mais benéfico do que... É o que eu costumo dizer, é muito mais fácil controlar este efeito farmacodinâmico do que controlar a resposta ao trauma, que vem a resposta hipersimpática, quer dizer, hiperadrenérgica, hiperinflamatória, que vem justamente da falta de controle da resposta, ou seja, do momento em que o paciente percebe que está sofrendo uma agressão. Algumas pessoas consideram o nome BSV, né, alguns anestesistas, né, de dor também, o termo BSV um pouco não apropriado para isso. Você já teve discussões sobre esse nome, o bloqueio simpático venoso feito pela lidocaína? Vocês já viram, né, que em relação a isso? Assim, eu nunca participei de discussões, mas, para mim é um contrassenso. Porque eu acho que o bloqueio simpático, ele está associado, ele carrega o estigma. Tudo que fala, simpatectomia, simpatólise, colocou o simpático no meio, já causa, né, já desperta uma insegurança, uma ansiedade no profissional. Porque é isso. E por isso os opioides ganharam também tanto espaço. Porque, pelo contrário, eles têm um efeito, eles até estimulam o eixo hipotálamo hipofisário adrenal. Cortical, né? E, por isso, eles mantêm o que se chama uma estabilidade hemodinâmica, ou seja, normotensão, né? Que também não é o conceito. Estabilidade hemodinâmica não é sinônimo de normotensão, mas se usa, né, como sinônimo. Mas ele tende a manter os níveis tensionais dentro da faixa de normalidade. Sim. Então, assim, eu acho que é outro estigma. Então, junta lidocaína venosa com simpático, com bloqueio simpático. Né? Vira um grande tabu. Exato. Mas a mudança, ela passa por isso. O que eu vejo, assim, isso é uma avaliação totalmente subjetiva. Por uma experiência que eu tive, o que eu percebo é que a gente, assim, no Brasil, a gente tem muita dificuldade de fazer trabalho por motivos óbvios. Com certeza. São motivos institucionais, motivos de... A gente tem muita dificuldade técnica mesmo, apoio... E os nossos trabalhos, eles acabam sendo vinculados a pessoas que estão fora da assistência, como eu disse anteriormente. A diferença que eu vi lá no Canadá, por isso que eu vejo que as coisas são mais implementadas lá, é porque quem faz os trabalhos são as pessoas que estão na linha de frente da assistência. Então, o trabalho ele é feito, cara, isso aqui que eu estou fazendo, ele funciona ou não funciona? Deixa eu ver. Exato. Divide em 2 grupos, enfim... ou mais complexo que isso, e aí você tem um resultado baseado na sua prática ou numa resposta a uma pergunta que você tem durante a prática clínica. Você tocou num ponto fundamental, porque, inclusive, assim, eu tentei fazer, porque, claro, eu tô usando doses off-label de lidocaína. Bem, no contexto do tempo, mas as pessoas, assim, nem se prendem a isso. Né? Eu não estou injetando, quer dizer, eu volto. É uma situação
especial, né? É um contexto fisiológico muito especial, que na teoria e na minha prática demonstram segurança total. Então, mas eu teria que, num estudo, eu teria que dosar os níveis de lidocaína, os níveis plasmáticos de lidocaína. Eu tentei fazer isso. Lá no INCA, por exemplo, existe o cromatógrafo que faz isso, mas não tem o técnico que opera o aparelho. Ou seja, eu não tenho como dosar. Fui à UF, eu não consigo, fato é que hoje, século XX, eu não consigo dosar níveis plasmáticos de lidocaína para demonstrar ou que eu não atinjo níveis, né, teóricos de toxicidade, ou que, o que eu adoraria, mostrar que, apesar de eu atingir níveis teóricos de toxicidade, eu não tenho toxicidade clínica. Entendeu? Seria claro, lindo. a gente já discutiu a gente já discutiu sobre dose. Eu ia até perguntar isso, né, na sua prática de uso, se você já teve algum caso de intoxicação, se já teve alguma situação específica que lhe chamou a atenção, né? Porque a prática faz a gente ter a experiência e Sim. quanto mais experiência, a gente tem alguns casos desafiadores, né? Sim. Porque a gente fica na cabeça assim, a cronologia da intoxicação por anestésicos locais. Então, começa com zumbido, né, dormência da língua, disgeusia, né, aquele gosto metálico, e aí, né, vem convulsão. Então, assim, em alguns momentos, geralmente é residente, né? Teve um residente que uma vez Lavinas falou para o presidente, não, fazer aquele fracionamento, né? Então, a gente ia fazer, tipo, 5 por quilo, coloca metade no soro. Fato é que o paciente estava com um catéter de grosso calibre. Então, aquele sorinho ali, de 100 ml, que seriam, assim, a previsão de ser infundido em 10, 15 minutos... Foi 1 minuto. Foi 1 minuto. Foi 1 minuto. Residente. Residente. Eu fui uma residente delicada também, então eu entendo. Então, e como é que a gente descobriu isso? Que a gente começou, assim, fez uma coisa focal, deu uma agitada, ou seja, ela não teve nem o tempo de queixar do gosto do metal. Mas o fato é que é o seguinte, do jeito que veio, foi... E aí, logo, entrou a indução, claro, né? Resolveu, tratou. Sim. E uma vez uma paciente também da urologia, de uma nefrectomia, era uma paciente que tinha também hipoalbuminemia, porque ela tinha uma alteração hepática, que foi mas só que era um tumor renal que sangrava, mas ela era uma hepatopata, e Lavinas decidiu fazer, né, a dose plena, né? Então, ela tomou uma paciente de 45 quilos, e por isso a gente não fez a peridural, por conta, né, da disfunção hepática. Então, ou seja, ela recebeu uma dose off-label e uma paciente com um clearance baixo, né, comprometido, ou seja, a fração livre grande, clearance diminuído. No pós-operatório, foi uma cirurgia relativamente rápida, de 2 horas, ou seja, ela só recebeu essa dose inicial. No pós-operatório, na RPA, ela fez uma convulsão autolimitada. Então, nós a mantivemos lá na RPA, ela pernoitou na RPA. E, assim, quando o plantonista da RPA foi fazer uma dosinha de diazepam, ela já tinha resolvido. Sim. De resolução espontânea. Sim. E aí, a turma que ia contra, tem um pessoal, né, que é sempre a favor do contra, né, que torce para dar errado. A inovação sendo, né, barrada, né? Exatamente. Sempre tem. Exatamente. Faz parte. Mas o fato é o seguinte, a gente adora. E se aqueles haters que torciam contra triunfaram com esse episódio, pelo contrário, inclusive eu levei esse caso para discussão, para a sessão clínica, e eu digo o seguinte, olha só, não se animem de que esse evento vai nos desanimar em relação a... Muito pelo contrário, esse evento só ratifica a confiança, inclusive no aspecto da segurança, porque ela tinha todos os motivos para ter uma complicação. E não preciso nem dizer que ela não teve Não, assim, escala numérica 0 pós-operatória. Isso é... As pessoas, em geral, né, existe uma resistência, zona né? De conforto, zona de conforto. É o que eu falei. Do conhecimento. Sempre foi assim. Sempre foi assim. É uma das coisas mais assim. perigosas para a ciência, né?
porque eu acho que nós estamos ainda em um momento, por mais que nós estamos em 2025 e nós temos muita coisa ainda para aprender. É um mar de possibilidades. E quando a gente barra um pouco esse processo de evolução no sentido de médico, por exemplo, na neurologia, na neurociência, a gente está engateando, né? E faz todo esse processo de medicamentos. E quando a gente discute com os residentes a ação da lidocaína, eles gaguejam, eles não sabem ainda qual seria o passo a passo disso, porque é uma medicação, eu brinco, que eu tenho alguns alunos que, se eu tivesse, assim, lidocaína, a lidoca é o melhor medicamento que você pode ter para dor crônica. Se você fosse para uma ilha, aquela pergunta, se você fosse para uma ilha e só pudesse levar um fármaco, qual você levaria? Lidoca. Lidoca. Com certeza. Tô fechada. Nath falou que você estava fazendo um trabalho científico, né, sobre isso. Fala um pouquinho pra gente desse trabalho. Na pós, na verdade, é um modelo, eu trabalho com um modelo experimental, que são camundongos. É um modelo transgênico que, no caso, as camundongas, que têm uma mutação com 100% de penetrância, desenvolvem câncer de mama. E é um modelo muito interessante, ou seja, é um modelo de carcinogênese espontânea, de câncer de mama. E o interessante é que a evolução da neoplasia, quer dizer, até a fase de neoplasia, é idêntica à evolução no ser humano. Ou seja, desde a fase de hiperplasia, quer dizer, adenoma, né, a mudança, inclusive em relação a receptores, e tem uma tendência a evoluir para triplo negativo, que é o tipo mais agressivo e mais desafiador em termos aí de tratamento, né, do câncer de mama. Então, inclusive, os tumores dessas camundongos é um modelo chamado PYMT. Eles evoluem para triplo negativo. Então, é um tumor que tende a ser bastante agressivo, né? Então, eu uso um modelo porque eu quero avaliar o efeito, porque sempre vem a questão, né? Quando a gente fala de opioide free, anestesia e câncer, opioide e câncer. E é muito interessante o triplo negativo, porque é um câncer que não responde a modulação hormonal, né? Sim. É o bloqueio hormonal. Sim. É negativo, não tem receptor para hormônio. E não tem a opção do HER2, porque HER2 é negativo também. Né? Então, é muito desafiador em termos de tratamento. Inclusive, acomete pacientes mais jovens. Não é raro acometer pacientes mais jovens. Então, é muito desafiador. Então, a minha proposta é avaliar 3 tipos de fármacos nesses camundongos, na cirurgia, e depois avaliar o microambiente tumoral. Porque hoje também a gente sabe que o tumor não é só célula tumoral, né? O tumor, pelo contrário, o câncer, ele subverte todas as respostas biológicas, né, especialmente do sistema imune, a seu favor. Então, ele modifica aquele ambiente, ou seja, e ele usa células do sistema imune, células do sistema nervoso. Então, hoje se sabe células do sistema, né, endotelial vascular a seu favor. Inclusive, hoje o papel já está aumentando muito a percepção da importância da neoneurogênese na progressão tumoral. É lindo. Então, além da neoangiogênese, hoje sabe-se que também a neoneurogênese tem um papel importantíssimo, né, então, aí entra, olha o espaço aí para fármacos que interferem diretamente no sistema nervoso, nas vias nervosas, como lidocaína, alfa-2 agonista, né? Então, mas isso é um outro podcast. Claro. E aí você está estudando essa... Pois é, então um grupo recebe lidocaína intraperitoneal, ou seja, a via peritoneal é uma via de facílima execução, e o efeito é praticamente da administração intravenosa. É idêntico, o efeito é muito rápido. Então, eu avalio lidocaína, um grupo de lidocaína, 2 doses, correspondentes a doses clínicas, em camundongos e em humanos, lidocaína, fentanil e dexmedetomidina. Então, como modelo de trauma, eu faço uma laparotomia, eu mesma, né? Jogo cirurgiana, pula a barraca. De vez em quando eu também pulo a barraca. Faço anestesia. Então, primeiramente, eu faço a injeção intraperitoneal dos fármacos, e aí, assim, o fentanil é bizarra a reação dos camundongos. É bizarro. Eu filmei, todo mundo na pesquisa ficou, assim, chocado. Eles ficam parecendo pequenos demônios.
Primeiro que eles fazem uma... porque eles fazem uma piloereção... Assim, eles ficam parecendo assim, demoníacos, eles mudam, porque tem aquele pelo, eles são black, do né, perfil black. Então, eles ficam com uma piloereção tremenda e a cauda fica em 90 graus, rígida, por rigidez muscular. Né? Ou seja, a resposta é muito... Perdem completamente o equilíbrio, porque a cauda... É a principal responsável pelo equilíbrio, então eles ficam tombando com aquela cauda. Parecem aqueles carrinhos bate-bate, antigamente de parque de diversão, né? Com aquele negócio. Como de age, né? Impressionante. A Dex é a resposta, assim, prefiro, elas ficam dóceis porque as Black, elas são brabas, elas são muito agressivas, querem logo morder. Com a Dex, elas ficam fofas. E a lidocaína, como esperado, não tem efeito nenhum, elas ficam completamente normais. Que legal. Completamente normais. Então, daqui a pouco a gente vai ter o resultado dessa Exato. Dessa aí eu faço pesquisa. a laparotomia e aí uma semana depois eu faço a eutanásia, retiro o tumor de mama, ou seja, a laparotomia é só para indução do trauma. Entendi. Para agregar também os efeitos da resposta ao trauma, que é o que acontece na cirurgia. Porque eu não teria como fazer a mastectomia, porque eu ia tirar o tumor. Sim. Né? Então, eu induzo o trauma pela laparotomia e avalio o microambiente tumoral. Essa análise do microambiente tumoral... Ou seja, eu avalio todas as populações celulares, granulócitos, né, mononucleares, né, e aí, linfócitos, macrófagos, o perfil de macrófago M1, que é pró-inflamatório, M2, né, que é imunossupressor, células stem cells. Então, eu avalio todas essas populações por citometria de fluxo, RNA-seq e ainda tem aí a imunohistoquímica para avaliar. Então, assim, está interessante, as análises estão em andamento. Os padrões são muito diferentes. É impressionante. Assim, o fentanil, então, é o padrão mais estranho de microambiente. Então, espero em breve ter alguns resultados aqui para passar para vocês. Sensacional, doutora. Take home message, take home message agora. O que você diria? Porque, assim, para as pessoas que estão começando, os anestesistas que ainda não têm a prática de lidocaína, o que você diria para essas pessoas, assim, em termos de anestesia, técnica, dor pós-operatória? Bom, primeiro ponto a peridural não é muito feita, né? Mas assim, sempre que puder fazer uma peridural, usar a lidocaína, assim, como o anestésico peridural. Inclusive em cirurgia eu faço, por exemplo, cirurgia plástica, abdominoplastia, eu faço com lidocaína e faço só a roupa para analgesia pós. Então, assim, para observar o efeito numa via que é mais, assim, que a gente se sente mais à vontade. Na via venosa, assim, tenham a coragem de superar a dose de 1,5 miligrama por quilo. Então, essa sugestão do fracionamento, metade da dose, assim, paciente adulto, 400 miligramas, é uma dose usual. Vou fazer, por exemplo, uma colecistectomia videolaparoscópica, robótica, enfim. Essa é a dose de lidocaína que eu uso e que dá para a cirurgia inteira. Então, eu fraciono metade no soro, metade em bolos na indução. E agora, assim, observem o pós-operatório. Isso é fundamental, porque para a gente ter certeza de que estamos realmente tendo o resultado que desejamos, a gente precisa acompanhar. E por isso, durante muito tempo, a gente aceitou determinados desfechos, aquela coisa, o que o coração não vê, o que os olhos não veem, o coração não sente. Se você não acompanha o pós-operatório, você não vê nem, ou no máximo ouve muito distante falar do efeito adverso. Aquele paciente, não, deu tudo certo, mas vomitou, ou... Aí, não vou nem falar de remifentanil, né, gente? Porque não dá, né? Sem comentário. Nem Paul Janssen quis lançar, ele sintetizou, nem a Janssen quis lançar o remifentanil, porque disse que não era para ser usado na prática clínica, em humanos. Né? Então, assim, não tenham medo. Leiam, estudem a farmacologia. Tem alguns artigos muito bons. Tem um que chamam Molecular Mechanisms of Lidocaine. Se não me engano, ele é de 2021. Mas um artigo, por exemplo, que eu recomendo para todos, é um artigo que fala de peridural. É uma revisão sobre peridural, só que na peridural, como a base da peridural é o anestésico local, então é uma revisão linda, é do Spencer Liu, 2005, da Anesthesiology.
Então, ali ele fala de todos esses efeitos. Porque, além do efeito anti-inflamatório, quando você agrega um efeito anti-inflamatório, você traz a reboque, inclusive, o efeito de tromboprofilaxia. Sim. Inflamação e coagulação andam em paralelo. São cascatas que são ativadas, né, praticamente pelos mesmos mediadores. Então, quando você controla a inflamação, você controla a coagulação. Ou seja, a lidocaína tem estudos que mostram efeito, inclusive, sobre essa hipercoagulabilidade. Ou seja, são estratégias de fármacos, que eu digo assim, que são aquela coisa assim. Eu, em 2006, no congresso aqui brasileiro, que o tema era medicina perioperatória, foi quando se começou a falar realmente assim, né, ganhar impacto aqui no Brasil da medicina perioperatória, e eu escolhi esse tema, eu era da comissão científica. Eu fiz uma mesa que era velhos fármacos, novas aplicações. Aí entrou cetamina, entrou estatina, entrou lidocaína, né, entrou beta-bloqueador, falando justamente dessas propriedades que não são tão badaladas. Então, quando pensar em lidocaína, que o primeiro pensamento não seja o da toxicidade, seja o dos benefícios. Analgésicos, anti-inflamatórios, anestésicos. Né? É uma droga pleiotrópica, como eu disse, de administração absolutamente versátil, Sim. desde a via tópica, infiltração local, né, intravenosa, qualquer bloqueio, até intrapulmonar, por via inalatória. Inclusive, né, na Covid, se administrou lidocaína, né, para aquelas lesões pulmonares graves. Então, justamente por essas outras propriedades. E que se encaixam como, assim, com perfeição dentro da visão da missão do anestesista. Exato. Que é o controle da resposta ao trauma. Exatamente. Ou seja, ela atua em diferentes pontos dessa resposta, por diferentes mecanismos. Né? Nem falei lá do bloqueio do transportador de glicina, que é um dos mecanismos, né, de analgesia. Então, assim, é um fármaco maravilhoso. Sim. E assim, seguro. O medo, né, ele vem do desconhecimento. Então, quanto mais a gente conhece, menos a gente vai fazendo... O conhecimento é o melhor ansiolítico para o profissional. Nada supera. Conhecimento é ansiolítico. Conhecimento é poder, na verdade. Exatamente. Né? É verdade. Eu queria dizer, na verdade, como médica de dor, como anestesiologista e fã da lidoca, né, na verdade. Porque lidoca médica de... Eu vou te medicina tem que ter muita intimidade. Lidoca, né? Porque, assim, foi um bate-papo, assim, enriquecedor. Eu acho que vou guardar sempre nossa conversa como uma forma de engrandecimento, de estímulo à inovação, um estímulo a certas barreiras da ciência e entender que a gente sabe muito pouco. Eu queria agradecer a sua presença aqui, doutora Ana Cristina, que isso seja escutado, que seja divulgado, né, de uma forma que é o objetivo do Jornal Regional. Eu acho que nós temos que acompanhar a evolução da tecnologia e fazer com que a nossa experiência ela atinja da melhor forma possível a nova geração, todas as gerações, na verdade, porque nós todos estamos conectados hoje em dia. Com então, certeza. muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Ana. Eu agradeço demais você ter topado fazer esse podcast com a gente. Eu não podia perder essa oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um fármaco que eu considero injustiçado na prática clínica e que eu tenho total interesse, e o meu conflito de interesse aqui é o do paciente, né, de se beneficiar. Então, que aprofunde-se o conhecimento, que o profissional tenha a curiosidade de acompanhar os resultados, porque o desfecho, quer dizer, a prática clínica, ela retroalimenta o conhecimento. Você vai em busca de mais conhecimento e em qualquer oportunidade de desenvolvimento, né, de produção científica, de desenvolvimento de estudos, que se use assim, essas perguntas da prática clínica, né, para a busca, né, de mais respostas, de novas respostas, novos mecanismos. Em prol do paciente. Em prol do paciente, Todos sempre é o ganhamos. centro de tudo, né? Exato. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que linda! Adorei! Foi ótimo.